Boa noite, queridos, graça e paz, prazer estar com vocês aqui, hoje nesse dia 26 de dezembro, último domingo do ano, né? Estamos já passando pelo Natal, tivemos nosso momento quinta-feira de culto, louvando a Deus pelo Natal, por esse tempo, né? E agora nós estamos vivendo já num recesso, embora hoje e no próximo domingo tenhamos momento de culto online, onde estamos aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus, com louvores, tendo a certeza de que esse é um tempo abençoado para você, para sua casa, para sua vida também. Amém? Deixar os nossos cumprimentos. Espero que vocês tenham passado bem esses dias com a família. Estamos aos poucos, né, gente, retornando um pouco com a família. Eu também vou ter a oportunidade agora de visitar, ficar um pouquinho mais talvez com meu sogro. Vamos ver se é possível ficar alguns dias, né? E naturalmente promover esse tempo com a família, já que nós praticamente ficamos afastados de quase praticamente todos, né? Então agora, com certeza, vocês também têm essa experiência. Então que Deus nos dê sabedoria em como administrarmos esse momento, né? Ainda que tomando os cuidados necessários. Eu acredito que boa parte de todos nós estamos já vacinados, né? Inclusive eu até tomei a dose de reforço, tive uma pequena reação, muito, muito pequena, mas já estou bem. E Deus, na sua misericórdia, tem nos preservado. Então hoje é uma reunião que a gente quer cumprimentar todos nós, todos vocês, né? Todos nós que estamos servindo ao Senhor na quarta igreja, nossos amigos que estão com a gente, os queridos que nos visitam aqui, dando a sua presença, dando a sua, digamos, audiência, né? Através desse canal de internet. E nós louvamos a Deus por esse tempo. Amém? Deixar um recado de amor, um recado de esperança e um recado de fé que vem da palavra de Deus para o meu coração e para o seu também, nesse tempo, nesse culto, nessa hora de reunião online. Amém? Graças a Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus de forma devocional. Eu chamo a sua atenção para esse momento da palavra, onde nós vamos fazer a leitura do Salmo 138. Salmo 138. Louvaremos o Senhor com esse salmo. Salmo que nos fala da presença do Senhor na nossa vida e que dá graças a Deus por aquilo que Ele é. Eu vou ler na versão transformadora, NVT. Não sei se você tem essa, se você tem atualizada. Daqui a pouquinho a gente vai ler a revista atualizada na hora da mensagem, né? Amém? Salmo 138, então, queridos, invocando o nome do Senhor nessa noite, diz assim: Graças te dou, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei louvores a ti diante dos deuses. Prostro-me diante do teu santo templo, louvo o teu nome por teu amor e tua fidelidade, pois engrandeceste acima de tudo teu nome e tua palavra. Quando eu clamo, tu me respondes, coragem e força me dás. Os reis de toda a terra te darão graça, Senhor, pois todos eles ouvirão tuas palavras. Sim, cantarão a respeito dos caminhos do Senhor, pois a glória do Senhor é grande. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Interessante ele pontuar isso, o salmista, né? E ele termina os últimos 2 versículos desse Salmo 138, dizendo: Ainda que eu esteja cercado de aflições, tu me protegerás da ira dos meus inimigos, estendes a tua mão, e o poder de tua mão direita me liberta. O poder da tua mão direita me liberta. Versículo 8, o último versículo, então, queridos, diz: O Senhor cumprirá seus planos para a minha vida, pois teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois tu me fizeste. É como se ele falasse assim: eu sou o material seu. Tem misericórdia, cuida daquilo que é teu, Senhor. Nós sabemos que é Deus que cuida de nós, é Deus que conhece os nossos corações, sabe das nossas mais íntimas necessidades e principalmente sabe como é que nós podemos compartilhar com aqueles que precisam também, né? Da graça de Deus através do nosso testemunho de fé, através da palavra de Deus, e mesmo no sentido prático, né? De ajudarmos realmente quem mais precisa, aqueles que realmente menos têm. Eu estava ouvindo o pastor Tiago falar, o nosso irmão pastor missionário, né? Que esteve domingo passado na igreja, onde ele fala que realmente lá nas missões eles têm que tratar do estômago das pessoas para ganhar a atenção delas. Verdade. Moçambique é um país extremamente pobre, com tantas sequelas realmente da miséria, e existem organizações que fazem trabalhos sociais, espirituais, né? E inclusive
dando possibilidade de eles levantarem uma renda, ensinando alguma atividade para as pessoas, terem a sua própria uma atividade feita com as mãos para levantarem renda, tudo. Enfim, um lugar extremamente carente, né? Então o trabalho dos missionários não é só um trabalho de abrir a Bíblia e pregar, mas é para exemplificar de maneira prática essa pregação através de tudo que eles fazem, né? Não é só levando um alimento para eles, mas ensinando eles a plantarem, ensinando eles a colherem, ensinando eles, de repente, terem uma cultura lá, como estão fazendo agora com aqueles peixes tilápias, né, em tanques, ou como talvez uma agricultura de subsistência, e eles são ensinados e recebem sementes, enfim. Os missionários estão realmente, literalmente, pondo a mão na massa nesse sentido também. Então, quando ele falou lá que ele precisa deixar o estômago da pessoa cheio para poder ganhar a atenção dele, isso é algo também, irmãos, que nesse final de ano, Natal, Ano Novo, nós também possamos ser absolutamente tocados e lembrados disso, de que o Evangelho tem que ser praticado dessa forma também. Ajudarmos especialmente aqueles que menos têm, que são menos favorecidos, né? Que seja esse o nosso sentimento, de abençoar essas pessoas com o nosso amor, de maneira prática também. Queridos, nós vamos orar, buscar a presença do Senhor, e depois, em seguida, nós teremos um louvor ao Senhor, louvando o Senhor nesse momento de culto. Você estará participando conosco. Vai aparecer provavelmente a letra ali, claro, e também você, ou então, você vai acompanhar o grupo que estará dirigindo esse louvor para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse momento de culto, Senhor, nesse último domingo desse ano, Senhor, dia 26 hoje, te louvamos pela vida da tua igreja, dos nossos amigos queridos, dos nossos parentes, de todos que estão sintonizados nessa hora, Senhor, nessa hora de fé, nessa hora de palavra, nessa hora, Senhor, em que nós buscamos a presença do Senhor, o consolo da tua presença, e mais do que isso, Senhor, buscamos também sabedoria na tua palavra, Senhor, desafio para a nossa vida, para que possamos, através da fé, Senhor, estarmos buscando aquilo que tu queres para cada um de nós, para a nossa família, e nesse momento que vivemos, ó Deus, ainda de pandemia, que o Senhor continue nos dando graça, misericórdia, Senhor, livrando-nos de todo o mal, não só a tua igreja, não só os teus filhos, mas todos os nossos amigos e queridos, Senhor, e aquilo que depender de nós, como temos falado, nós possamos fazer a nossa parte. Fica conosco, Senhor, receba nossa gratidão, louvado seja o teu nome por esse Natal que estamos vivendo, no espírito desse Natal ainda, como Jesus é o nosso maior presente e na expectativa desse novo ano que está chegando. Te louvamos, te agradecemos, é a nossa oração de gratidão, invocando o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus com esse cântico de adoração. Venha conosco.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvores a Deus sempre enche o nosso coração. Nós podemos dizer, através das palavras do cântico, dizer para o Senhor diretamente ao coração de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que tenha sido um tempo de bênção para você, louvar a Deus junto conosco. Amém? Queridos, nós temos um tempo precioso agora, para a gente poder só passar algumas pequenas informações. Estamos já finalizando o ano. Você sabe que estamos vivendo agora um recesso, né, que começou praticamente hoje, né, dia 26, recesso presencial na igreja, e vai nos acompanhar, inclusive domingo que vem, dia 2, também não teremos. Retornamos para os trabalhos presenciais da igreja, dia 9 de janeiro, segundo domingo, onde teremos a Santa Ceia do Senhor no culto, e também, ao mesmo tempo, teremos nossa escola dominical, com a presença de todos aqueles que quiserem vir. Queira Deus que até lá, mais famílias, mais irmãos, já vacinados, claro que com o uso de máscara, com todos os cuidados, possam estar conosco presencialmente. Claro que os trabalhos da escola dominical e especialmente no culto continuarão sendo transmitidos, pelo Facebook e pelo YouTube. Nós chamamos a sua atenção para isso, divulgue também esse trabalho, mas esteja conosco. Então retornamos dia 9 de janeiro e nesse período de hoje até o dia 9, nós teremos o culto online hoje, domingo que vem também dia 2, e claro que o conselho da igreja, o pastor, os presbíteros, nós estamos num período que, claro que com as famílias, eu mesmo vou ter que fazer uma pequena viagem para visitar sogro e assim por diante, mas ao mesmo tempo estamos sintonizados, estamos ligados, irmãos? A tecnologia tem esse lado bom em que você pode continuar, digamos assim, online, como se fala. E eu estarei assim, não só no Zap, não só no telefone, mas na necessidade de situações em que a gente possa ou tenha necessidade de intervir, fiquem realmente à vontade para falar conosco. Amém, irmãos? Esse é o nosso desejo. Que Deus o abençoe ricamente esses dias na vida de vocês. Então, dando um recado que nós não teremos. Inclusive os trabalhos semanais, tá bom? As terças e quintas agora, próxima terça e quinta, e depois na outra semana, terça e quinta, nós não teremos também trabalho online, tá bom? Somente o culto hoje e domingo que vem pela net. Esse é o nosso recado para vocês e, ao mesmo tempo, encorajando-os para os desafios do ano que vai vir. Domingo que vem vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, amém? Nós temos um tempo de oração agora, um tempo de confissão, um tempo de entrega, um tempo para você se deleitar na presença de Deus, E eu estava lembrando que dizer de não vou dizer um poeta, mas de um homem de Deus, um pastor que escreveu
dizendo que os mais que pecadores agora são os mais que vencedores, usando o termo bíblico lá de Romanos, que nós somos mais do que vencedores pelo amor de Cristo em nossas vidas, né? Mas é verdade, o que nos ajuda a vencer, o que nos dá a perspectiva, na verdade, de que os nossos pecados não só são perdoados, mas eles são, eles são, na verdade, purificados, a nossa vida, a nossa alma é purificada, é pelo poder do sangue de Jesus, e nós nos tornamos, por isso, mais que vencedores. Quer dizer, nós vencemos, não é simplesmente o mundo, a carne, o mal, mas nós vencemos algo que talvez tenha sido muitas vezes de muito maior luta para nós, que é o próprio pecado pessoal, né? Muitas vezes nós enfrentamos situações aqui dentro de nós, irmãos, que são, a gente imagina que são situações intransponíveis, que precisam ser curadas, trabalhadas pelo Senhor. E nada melhor do que o sangue de Jesus para nos aplacar, para descer sobre nós, né, espiritualmente falando, ter a sua mente agora renovada, lembrar-se do amor de Deus por você e saber que depois que você confessa os seus pecados, ou que você, na verdade, perdoa quem tem que perdoar também, ou confessa a alguém os seus erros, os seus pecados, e principalmente diante de Deus, nós nos tornamos leves, nós nos tornamos prontos para ouvir a voz do Senhor. Por isso que a hora da confissão é uma hora de entrega, de leveza, uma hora, na verdade, que nós usamos a nossa inteligência aliada à nossa sensibilidade, à confiança de que, por fé, o Espírito Santo age na minha vida e na sua vida. Amém? Eu quero repetir com aqui as expressões aqui que esse irmão escreveu, falando que os mais que pecadores são agora mais do que vencedores. É uma expressão que foi exatamente cunhada pelo apóstolo Paulo, que aparece lá na sua epístola aos Romanos, todo mundo conhece, Romanos 8, versículo 37. E aí ele diz algumas palavras importantes, por exemplo, mais que vencedores são aqueles que olham para dentro de si mesmos e enxergam todo o mal que habita neles e não se iludem a esse respeito. Não tenhamos ilusão, né? Ele diz, mais que vencedores são aqueles que olham ao redor e enxergam uma sociedade em completa desordem, que exerce incrível poder de atração. Pois é. Ele diz mais que vencedores são aqueles que têm conhecimento da parceria entre a carne, o curso deste mundo e a atuação satânica, que eu acabei de falar. Você tem que ter noção que são os três inimigos, né? A carne, o mundo, né? E um próprio mal em si. Ele diz mais que vencedores são aqueles que pedem socorro por se sentirem miseráveis e incapazes de obter vitória sozinhos. Graças a Deus que a gente pode clamar ao Senhor. E ele diz mais que vencedores são aqueles que encaram Jesus como porta de entrada para o curral das ovelhas, alimentadas, protegidas e pastoreadas pelo sumo pastor. Graças a Deus. Ele tem mais algumas que ele escreveu, eu selecionei apenas algumas, que eu posso apenas completar esse entendimento, dizendo mais que vencedores são aqueles que se negam a si mesmos, quando a vontade própria não combina com a vontade de Deus, no dia a dia. E dia a dia, né? Tomam a sua cruz e seguem o Senhor. Esses são os mais que vencedores. Ele diz, mais que vencedores são aqueles que confessam com tristeza, de arrependimento e fé, toda a falta cometida, logo depois da desobediência. É noção clara que as crianças aprendem desde pequena, né? Pecou, errou, o coração ficou daquele jeito errado, de um jeito que você fica sofrendo. O alívio está ali, na confissão, logo em seguida. E por último, queridos, ele diz, mais que vencedores são aqueles que tratam os irmãos na fé, com a mesma misericórdia a eles dispensada pelo Senhor na sua vida. Ou seja, você trata as mesmas pessoas com a mesma misericórdia como Deus derrama sobre mim e sobre você. Ou seja, que a gente derrame sobre o nosso próximo também. Então, período de confissão, período de você fazer ajustes, acertos com o Senhor na tua vida pessoal, na tua mente, no teu coração. Preparando você aí para poder, de repente, fazer acertos na sua família essa semana antes da passagem de ano. Acertos emocionais, acertos de conversa, acertos de reconhecer, acertos de pedir perdão, acertos de principalmente ministrar o perdão a quem precisa, para que haja paz, para que haja cura, para que haja bênção do Senhor. Nós vamos cantar logo em seguida, após essa oração, mais um cântico de adoração e que você possa sintonizar o seu coração agora com a igreja, com os irmãos, com a irmandade. Vamos nos unir nesse tempo de oração e que o Espírito Santo de Deus
possa derramar graça sobre nós agora. Amém? Vamos orar, queridos. Sim, Senhor, é algo maravilhoso nós nos lembrarmos, ó Pai, da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder a cada dia. É, ó Deus, reconfortante lembrarmos que o Senhor nos perdoou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse perdão já foi adquirido na cruz, ele já nos foi ofertado e nós já temos esse perdão, que é a remissão dos nossos pecados, o perdão, ó Deus, das nossas faltas diante do Senhor, através do sangue de Jesus, que nos purifica de todos os nossos pecados. Pai, nós queremos sim ofertar ao Senhor nossa gratidão nessa noite. Te agradecer porque podemos ter um coração liberado, um coração, ó Deus, onde o lastro do pecado, o peso, Senhor, pode ficar agora diante do Teu altar, onde nós confessamos sinceramente que precisamos de Ti. Deixamos, ó Deus, a nossa maledicência no Teu altar, a nossa, muitas vezes, ó Deus, orgulho desenfreado, inveja, nossa autocomiseração, ó Deus, talvez nosso descontrole em algumas áreas da nossa vida. Deixamos, ó Deus, no Teu altar e clamamos para que o Senhor possa nos curar, além de sabermos que somos perdoados. Curar a alma, curar a vida, curar a mente. Ó Deus, obrigado, porque o Teu perdão, Ele nos fornece todas essas coisas. E que nós possamos agora, de verdade, crer nesse perdão, receber pela fé e saber que o Senhor agora trabalha na nossa alma, no nosso mais profundo ser. Obrigado pela vida dos irmãos, obrigado pela vida da família da fé, pela vida de cada um dos queridos aqui, por quem oramos agora. Especialmente lembramos dos enfermos, lembramos daqueles que precisam receber o toque do Senhor. E o Senhor sabe, ó Deus, que temos diversos irmãos queridos e queridas que nessa hora precisam do toque do Senhor. Tem misericórdia. Que o Senhor guarde essas vidas, que o Senhor possa abençoá-los e que eles possam receber, ó Pai, a cura que tanto precisam, Senhor. Obrigado porque podemos agradecer pelo perdão, interceder pelos nossos queridos, pedir, ó Deus, pelo nosso país, pela nossa cidade, clamar, ó Deus, pelo Brasil, e que o Senhor possa descer com providência sobre, ó Deus, a nossa nação, sobre a nossa cidade e principalmente também, Senhor, sobre a igreja que o Senhor tem chamado, para que nós possamos Te servir com fidelidade, com amor, com acolhimento e com a certeza de que estamos fazendo a Tua vontade. Fica conosco, é a nossa oração de gratidão. Nessa hora de confissão, nós Te adoramos e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus, irmãos, com mais uma canção. Junte-se a nós, cantemos ao Senhor. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Louvado seja o nome do Senhor. Adoramos a Deus de todo o nosso coração. Que Deus abençoe sua vida. Tempo precioso de adoração. Amém, irmãos. Queridos, nós temos um momento de palavra agora, que eu quero compartilhar com vocês. Você pode abrir a sua Bíblia comigo na versão atualizada. Nós vamos ler em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. É aquele trecho em que Paulo ele recomenda, né, para Timóteo, para que ele possa realmente estar não só compenetrado, mas que ele possa estar certo daquilo que ele crê, daquilo que ele realmente professava a sua fé, e especialmente com que material podia exemplificar isso, ou seja, a própria palavra de Deus na vida do jovem Timóteo, na vida daquelas pessoas que ouviam essa palavra, de todos nós, que ao longo dos séculos temos sido conduzidos pela palavra de Deus, quando é fielmente pregada, explicada para cada um de nós. Diz aqui então a palavra de Deus, 2 Timóteo 3,16. Você já abriu aí? Não sei qual a versão que você tem, eu vou ler aqui na atualizada mesmo, tá bom? Diz assim, eu vou ler o 16 e o 17, mas o ponto nosso é o 16 especialmente. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sempre é bom lembrar até aqui, né? Que perfeito aqui na Bíblia no sentido de amadurecido, amadurecendo ou já maduro, ok? Está sendo amadurecido na palavra. Então, repetindo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, todas essas coisas, né? A fim de quê? A fim de que o homem de Deus seja maduro ou amadurecido e perfeitamente habilitado, preparado para toda boa obra, ou seja, por onde Deus o colocar em todas as circunstâncias. Esse trecho aqui, com certeza, é bem conhecido de muitos de nós, né? Nós conhecemos esse trecho, já foi até tema de campanha de escola dominical no passado, né? Em outros anos, já foi tema de estudo bíblico na escola dominical, com certeza você já leu muitas vezes em devocionais, e fala claramente daquilo que a Bíblia é. E nós, na verdade, não estamos aqui, de certa maneira, querendo apenas dizer da inerrância da Bíblia, da sua veracidade, da sua autenticidade, né? Da sua inspiração, né? Que Deus inspirou homens aqui, da iluminação que Deus nos dá para entendermos essa palavra, né? É uma palavra inspirada, né? Gerada pelo próprio Espírito Santo através das pessoas que viveram essas realidades e que foram registrados para que nós possamos não só crer, mas possamos ter a esperança de que cada uma dessas palavras, de tantas promessas que já foram cumpridas, continuem sendo abençoadoras na nossa vida, enquanto estamos aqui nessa terra, nos preparando para a eternidade. Então a palavra de Deus, ela tem todas essas coisas, né? Mas a pergunta que eu faço para a gente poder começar a nossa meditação através desse trecho de 2 Timóteo 3,16 é uma pergunta provocativa, né? A Bíblia merece a sua confiança? Honestamente. A Bíblia merece a sua confiança? Talvez num primeiro momento, nós poderíamos dizer que a resposta a essa pergunta, ela poderia depender em grande parte da posição ideológica das pessoas, né? De quem responde essa pergunta, né? Se for talvez o incrédulo, o mais provável é que não esteja inclinado a pensar, né? Claro, que a Bíblia mereça a confiança, não é assim? Agora, se por outro lado for uma pessoa cristã, uma pessoa que crê, o que se espera, o que é? É uma resposta positiva, claro, ainda que não seja necessariamente o resultado de uma reflexão cuidadosa, por exemplo, acerca desse tema. Para os cristãos, de maneira geral, queridos, a Bíblia é inspirada por Deus e a isso a torna digna de confiança. Aí que eu quero chegar. A Bíblia não basta só ter a certeza de que ela é inspirada por Deus. Ela precisa gerar em nós algo que possamos dizer que eu confio de que aquilo é uma realidade, porque eu creio nisso, porque eu tenho certeza, não só que a Bíblia ela não quer ficar provando que Deus existe, mas mostra através das obras de Deus quem é o Senhor, quem foi o Senhor ao longo da criação, ao longo da história,
ao longo da vida do povo de Deus no passado, no Antigo Testamento, revelando e preparando para a vinda do Messias, da vinda do Senhor Jesus Cristo, que é a coroa, né, de tudo isso, que no Novo Testamento é exemplificado pela sua vida nesta terra, a preparação para a sua morte e depois a sua ressurreição, após ele estar à direita de Deus Pai. A certeza que temos, queridos, é que essa afirmação da inspiração divina da Bíblia não é equivalente, muitas vezes, à afirmação de que ela merece confiança. Tem gente que pode fazer uma pergunta com isso. Ela merece confiança? Eu faço uma afirmação de que a certeza da inspiração divina da Bíblia não é equivalente à afirmação que ela merece confiança. Por quê? Porque para muitas pessoas a gente até acredita que ela seja a palavra de Deus, mas merece confiança para mudar a tua vida? Ela tem merecido confiança ao ponto de que quando você lê essa palavra e internaliza essa palavra, você tem visto ou procurado ver os resultados que disso possa vir? Essa que é a questão levantada, né? Se for, então, pensarmos que uma coisa não representa a outra, ou seja, o fato de eu saber que ela é inspirada, talvez ela não gere confiança, por exemplo, se for, então, nós precisamos, com certeza, queridos, prover as razões que nos fornecem a base para aceitar tanto sua confiabilidade como a sua inspiração divina. É claro que o tema é um tema extenso, eu não pretendo aqui esgotar isso, de maneira alguma ninguém faria isso, né? Porém, aqui, nós vamos nos limitar a olhar pelo menos três razões que explicam por que a Bíblia é digna de confiança. Por que ela é digna de confiança na sua vida? Por que ela pode ser digna de confiança na vida de um parente seu, de alguém a quem você tenha apresentado o Evangelho, de um alvo evangelístico seu no seu trabalho, ou talvez na sua rua, na sua vizinhança? Porque nós temos que ter alvos evangelísticos, queridos. Quem são esses alvos? Por quem nós oramos? De repente você fala, mas eu nem falei com essa pessoa ainda, mas comece a orar por ela, para que Deus prepare essa oportunidade, para que realmente o Espírito Santo possa ir trabalhando, porque é Ele que faz essa obra. Nós somos apenas instrumentos para compartilhar, não é assim? Primeira coisa, primeira razão para nós podermos dizer que a Bíblia não é simplesmente só confiável, né? Para a gente poder saber que o seu conteúdo é inspirado por Deus, mas ela é confiável para a prática da minha vida. Primeira razão. Em primeiro lugar, desculpe, irmãos. Em primeiro lugar, a Bíblia é confiável porque a história demonstra ser inegável o seu diagnóstico dos problemas éticos, pessoais e sociais que afligem a raça humana, que afligem todos nós. Entre aqueles que se sobressai, por exemplo, problemas como a avareza, especialmente, por exemplo, o amor ao dinheiro, né? As guerras, a opressão, o abuso, né, de poder. São até expressões que a própria Bíblia chama de pecado, claro, né? Cujos resultados se fazem visíveis em toda a sociedade humana e em todas as épocas. Então, primeira coisa que a gente lembra que a Bíblia é confiável, põe na sua mente e no seu coração, porque ela demonstra ser inegável o diagnóstico que ela faz, de que aquilo que nós vemos acontecendo em nosso derredor reflete exatamente a necessidade que o homem tem de conhecer a Deus, conhecer o seu amor e deixar de ser escravo do pecado. A Bíblia mostra claramente o resultado disso, mostra claramente que há um diagnóstico para todas essas coisas que eu e você vemos todos os dias na internet e na televisão, fruto do afastamento do homem do pecado. A Bíblia sempre falou disso. Então ela merece confiança já de cara, porque ela fala que isso é o que está acontecendo e já acontece há muito tempo. E certamente ainda hoje acontece. Então, em primeiro lugar, a Bíblia é confiável porque a história demonstra ser inegável o seu diagnóstico dos problemas que nós temos na vida do homem, éticos, pessoais, sociais, morais. Em segundo lugar, dentro do espírito desse texto, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil, em segundo lugar, é confiável porque ao longo dos séculos, queridos amigos e irmãos, ao longo dos séculos, Deus, por meio dessa mesma palavra, tem cumprido o seu propósito. Qual é ele? De transformar vidas humanas pecaminosas para aquilo que ele mesmo inspirou, ou seja, para aquilo que ele preparou, né? Nas palavras do apóstolo Paulo, eu peguei um texto bíblico que está lá em 2 Timóteo, que nós acabamos de ler aqui, é exatamente isso, que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Aí entrou aí que eu falei, porque é propósito para transformar vidas.
todos os detalhes que ele fala. Proveitosa para ensinar. Ensinar. Você é uma pessoa ensinável? Você gosta, não é só de aprender. Você quer aprender para quê? Só para saber? Ou para que possa fazer algum efeito na sua vida, na vida das pessoas para quem você compartilha essa mesma palavra? Ela é útil também, não só para ensinar, o texto bíblico diz aqui, mas para redarguir, na linguagem mais antiga, na linguagem mais atualizada, para a repreensão. Ela repreende. Você é sensível à repreensão? Ninguém gosta, a princípio, de ser repreendido, não é verdade, gente? A gente não gosta. É o famoso chamar a atenção. Mas quando Deus usa a sua palavra para nos repreender, é porque Ele sabe que nós estamos começando a andar por um caminho que não deve ser trilhado. Ele sabe o que vai dar lá na frente. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Então, para nos redarguir, para nos ensinar, para nos, como eu estou dizendo aqui, para nos corrigir também. É o que ele fala. Para repreensão, para correção. Porque não basta só você repreender. Você tem que corrigir. Repreender é quando você avisa, olha, você está indo para o lugar errado. O corrigir, você traz a pessoa para perto de você, como se fosse assim, né? Para que ela possa caminhar por um caminho direito. É voltar para o trilho, como se fala, né? Voltar para a sensatez. Essa é a palavra de Deus na vida daqueles que se prestam ou que se entregam ao ensino dessa palavra, tá bom? Não só para redarguir, ou a palavra que eu usei aqui, repreensão e correção, mas também para ensinar, para instruir em justiça. É o que ele está dizendo aqui, para a educação na justiça. Então, é repreender, parado aí, é a placa pare, é o corrigir, voltar a fazer e, especialmente, aprender a fazer aquilo e querer fazer aquilo que seja da vontade de Deus e que é o melhor para as nossas vidas, andar diante do Senhor. Por isso que é andar na justiça, por isso que ele fala que aqui para instruir em justiça. E para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Queridos, pela ação do Espírito Santo por meio da Escritura, são incontáveis as pessoas e comunidades que têm experimentado o poder transformador da palavra que as tornou, ou que tem tornado essas pessoas capacitadas, né, servas de Deus e prontas para toda boa obra. E isto não apenas no caso de pessoas comuns, né, mas também no caso de pessoas cuja influência tem deixado marcas profundas e indestrutíveis na história humana. Quantas vezes Deus chama pessoas, digamos assim, estrategicamente colocadas em lugares onde elas estão, para que elas sejam instrumentos de Deus. O próprio apóstolo Paulo, queridos, a própria conversão do antigo Saulo de Tarso, agora Paulo, é estratégica, porque foi alguém que foi chamado de onde estava, nas condições que ele tinha, uma pessoa que tinha não só o preparo, mas tinha uma história, como judeu que era, cidadão romano também que era, e que foi estrategicamente colocado naquela região, né? na Ásia, em toda aquela região ali, onde ele atuou nas suas viagens missionárias, por todas as andanças dele, pregando o evangelho, estabelecendo igrejas, discipulando homens e mulheres, fazendo-os líderes daquelas novas comunidades que começaram nos lares, nas casas. Então, há sim um objetivo de pensar que ao longo dos séculos, por meio dessa mesma palavra, queridos, o Senhor tem cumprido o propósito de transformar vidas que estão no pecado em vidas transformadas. E a Bíblia faz isso com certeza. E nós sabemos que essa é uma realidade. Nós temos exemplos, né? Não há talvez muito tempo para a gente citar, mas alguns é importante mencionar que, por exemplo, lutaram por assuntos como, por exemplo, os direitos humanos, humanitários, como Martin Luther King, que Deus usou, Florence Nightingale, muito conhecidas, né? Cientistas como Isaac Newton, né? Como Marie Curie, escritores como Dostoiévski e outros ativistas como William Wilberforce, né? E outros tantos nomes que a gente às vezes vai pesquisar e vai descobrir que são homens e mulheres que foram transformados pelo Evangelho, que por conta disso fizeram diferença no tempo em que eles passaram por esse mundo. Porque o Evangelho fez isso na vida deles. Eu citei apenas alguns nomes, né? Para você ver o poder transformador da palavra. E por último, em terceiro lugar, explicando e dando motivo para que você possa saber
que a Bíblia merece a sua e a minha confiança, é porque, na verdade, ela é confiável porque o seu tema central é Jesus Cristo. O tema central da Bíblia, queridos, da palavra de Deus, é Jesus, o qual constituiu, digamos assim, o paradigma, né? O motivo do cumprimento das promessas de Deus. O motivo dos cumprimentos das promessas de Deus, incluindo aquelas que relativas aos acontecimentos da história secular e especialmente as profecias messiânicas registradas lá no Antigo Testamento. Então, essa palavra ela merece também porque o tema dela é Jesus Cristo, desde o início até o fim. Jesus já aparece lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, que é chamado o primeiro aceno de Deus falando do Evangelho, a boa nova da salvação. Eis que porém inimizade entre o teu descendente e o descendente da mulher, Jesus Cristo. Então Deus, na verdade, quando Ele usa a sua palavra dizendo que o tema geral é Jesus, né? O Novo Testamento relata este cumprimento na história da igreja, inclusive, do primeiro século, queridos, até os dias de hoje, né? E até a sua continuidade através da minha vida e da sua vida. E é de se duvidar, né? É de se duvidar que exista outro setor da raça humana que tenha sido submetido a uma perseguição tão dura e constante por suas convicções como a igreja desde o seu nascimento. Perseguida como foi, muito, né, com questões de morte, inclusive, sobre aqueles que tinham se convertido ao cristianismo, né, a Jesus Cristo, e até os dias de hoje, de uma forma, às vezes, aparentemente mais branda, mas com certeza com tanta força, né? Que nós possamos estar atentos a essa realidade. Calcula-se que hoje exista cerca de, talvez, mais de 100 milhões de cristãos perseguidos em todo o mundo, ainda hoje, queridos, ainda hoje. Apesar de ter muita coisa ter caído por aí, mas ainda hoje, né? Que são, na verdade, eu acredito que muito mais do que 100 milhões de cristãos que são perseguidos, né? Que faz da igreja, talvez, o setor religioso mais perseguido em nível global. Quantas vezes você ficou sabendo, você não sabe, pesquisa para saber, igrejas que são incendiadas, queimadas, pessoas que são mortas, famílias que são tiradas das suas casas, em vários países, irmãos, lá do Oriente Médio e tantos outros lugares. Nós precisamos estar atentos. Aqui mesmo na América do Sul não é diferente, tem alguns países que têm perseguição firme contra os cristãos, né? Países aqui, vizinhos nossos, inclusive. Então nós precisamos estar atentos a todas essas realidades, sabendo que a palavra de Deus sim merece a nossa confiança. Merece porque ela não é simplesmente um livro inspirado, que eu admiro, que respeito, que eu coloco lá em cima, né, do armário, na estante que eu tenho na sala, mas como um livro que, quando eu leio, ele na verdade demonstra aquilo que o homem está vivendo hoje. Em segundo lugar, ele cumpre o propósito de transformar vidas humanas e, especialmente, ela tem como tema a vida de alguém que pode transformar a vida de qualquer ser humano, que é Jesus Cristo. Então, que nessa noite nós possamos lembrar dessas promessas de Deus, lembrarmos daquilo que Deus tem feito, né? Na verdade, o desafio final para nós é que nós possamos lembrar que essa palavra que merece a nossa confiança é o que vai nortear a nossa existência até o dia que a gente der o último respiro de vida. Que Deus nos conserve assim. Há uma história muito interessante que eu queria encerrar essa nossa meditação, que foi ocorrida há muitos anos atrás, foi registrado nos anais históricos, e eu queria ler para você rapidamente, para a gente encerrar, falando sobre a palavra de Deus. E esse fato ocorreu em 1892, gente. Faz tempo, né? Mais de 100 anos. E é um verdadeiro, né? Um fato verdadeiro, integrante de uma biografia de um homem que já fala o nome dele. Um senhor de 70 anos viajava de trem, tendo ao lado um jovem universitário que lia livro de ciências. O senhor, por sua vez, lia um livro de capa preta. O jovem percebeu que se tratava da Bíblia, esse jovem que estava do lado dele, aberta no livro de Marcos. Sem muita cerimônia, esse jovem interrompeu a leitura do velho, né? E perguntou, aspas, o senhor ainda acredita nesse livro cheio de fábulas e crendices? Fecha aspas. Resposta, sim, mas não é um livro de crendices, disse o velho. É a palavra de Deus. Estou errado? Ele pergunta.
Aí o jovem responde, aspas, mas é claro que está. Creio que o senhor deveria estudar a história universal. Veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda creem que Deus tenha criado o mundo em 6 dias. Ele começou a falar assim para o homem, né? O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que os nossos cientistas pensam e dizem sobre isso. Aí o velho responde assim, é mesmo? E o que pensam e dizem os nossos cientistas sobre a Bíblia? O velho pergunta. Bem, respondeu o universitário. Como vou descer na próxima estação, falta-me tempo agora, mas deixe o seu cartão que eu lhe enviarei o material pelo correio com urgência para o senhor. O velho, então, cuidadosamente abriu o bolso interno do paletó e deu o seu cartão ao universitário. Quando o jovem o leu, saiu cabisbaixo, sentindo-se pior que uma ameba. Diz aqui o livro, né? No cartão estava escrito o seguinte: Professor Dr. Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. Um pouco de ciência, irmãos, diz aqui, ao final dessa pequena história. Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito nos aproxima. Louis Pasteur foi esse homem que foi entrevistado, né? Por uma necessidade interior de não crer, muitos afirmam como ciência a sua crença pessoal na inexistência de Deus, mesmo nas escolas. Muitos sábios e eruditos, com toda a ciência, só puderam crer ainda mais em Deus. Na verdade, nós não estamos sós. Cremos porque todas as coisas, de alguma forma, mostram a existência do Criador, daquele que é o mantenedor de todas as coisas. Irmãos, a Bíblia merece confiança, sua e minha. Não porque ela está só aqui diante dos nossos olhos, ou porque você a lê todos os dias, mas porque aquilo, a sua mensagem, a verdade que está escrita, as promessas de Deus e todo o conteúdo dela, é inspirado por Deus e, principalmente, Ele, através da instrumentalidade do Espírito Santo, pode transformar vidas, começando por mim e por você, aonde nós estamos hoje, o que éramos antes e aonde Deus quer que nós cheguemos, no conhecimento do seu amor e da sua vontade para as nossas vidas. Que Deus te abençoe nesse final de reunião nossa, que a palavra de Deus possa realmente merecer a sua confiança. Leia integralmente o texto lá de 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 14 ao 17, especialmente os 16 e 17, dizendo que a finalidade para tudo isso, como diz Paulo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus abençoe a sua vida, que a palavra de Deus seja luz para os seus caminhos. Amém? Que assim seja, queridos. Nós estamos encerrando esse momento de culto, esse último culto do ano. Nós falamos um pouco da palavra de Deus até porque tivemos o dia da Bíblia agora comemorado há menos de 2 semanas e estamos lembrando que a palavra de Deus é a razão maior da própria existência da nossa fé. Que Deus lhe dê um final de ano abençoado. Irmãos queridos, nós não teremos trabalhos essa semana. No final de ano, que você aproveite de verdade a passagem de ano para ter um tempo, se você puder, tiver condições, com a sua família, ainda que seja só dentro da sua casa, um tempo de gratidão, de entrega ao Senhor. Faça uma lista pequena, uma lista numa folha, agradecendo por todas as bênçãos desse ano na sua vida. E uma outra lista você coloca propósitos que você deseja diante do Senhor. Que você possa fazer uma comparação do que realmente Deus fez com gratidão, mesmo na hora das dificuldades que você passou. E dessa outra lista que você coloca como desejos e aspirações diante de Deus, para que Ele possa realmente fazer a vontade dEle na sua vida, da sua família, em cada um de nós. Amém? Um grande abraço para vocês. Nós vamos orar agora. Em seguida, nós vamos ouvir e vamos cantar esse hino de Natal. Mais um hino de Natal para a gente relembrar que estamos encerrando esse período de Natal, louvando ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos, te louvamos e queremos sim, Senhor, dizer que a tua palavra faz diferença e que, na verdade, a palavra do Senhor, a tua Bíblia, a nossa Bíblia, Senhor, merece confiança, porque ela realmente, Pai, ela faz a diferença, ela nos ajuda não só a entender o teu plano, mas ela realmente transforma corações, quando nós nos entregamos aquilo que ela realmente
está escrito e que faz efeito em nossas vidas. Obrigado pela vida de cada querido que está nos acompanhando, cada amigo. Pai Santo, que o Senhor possa agora cuidar de cada um conforme a tua vontade e que nós possamos buscar a tua presença como devemos fazer. Te agradecemos pela nossa família, te agradecemos pelos nossos amigos e pedimos a Deus que nesses dias que virão nós possamos estar atentos aos sinais que o Senhor nos mostra daquilo que devemos não só fazer, mas acima de tudo ser diante de ti, como homens e mulheres transformados pelo Evangelho e pessoas que realmente são perdoadas pelo sangue de Cristo e que estão prontas a compartilhar do seu amor. Ajuda-nos, te agradecemos por isso, fica conosco a nossa oração com gratidão em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar essa canção de Natal. Estamos despedidos, queridos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Até mais. Joy.